Quero de imediato agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, com muita honra, representando a classe contábil do Estado do Rio Grande do Sul e também o Observatório Social de Porto Alegre, do qual sou presidente. Muito estamos aqui aprendendo, todos nós. Vimos, nesses 2 dias em que estamos juntos, que existem várias metodologias, várias ferramentas para que se possa buscar os nossos objetivos. Mas vimos, acima de tudo, a necessidade de capacitação dos agentes públicos para que, então, nós possamos atingir aquilo que a sociedade tanto almeja. E hoje nós teremos ainda, na continuidade, a formação das nossas agendas positivas, com a apresentação daquilo que já vem sendo feito por esse trabalho. Em função do nosso tempo, vamos objetivar e vamos começar com o Dr. Cláudio, que parece que tem um compromisso, né? O Dr. Cláudio vai ter que se retirar antes, então eu passaria de imediato a palavra ao senhor. Falar sobre o tema calamidades e eficiência nos volta à história. Não podemos tratar de assuntos presentes sem conhecer um pouco da história do passado, daquilo que estamos pretendendo consertar. É como se nós entregássemos um edifício muito antigo na mão de um engenheiro para reformá-lo. A primeira coisa que ele vai nos pedir, os projetos, sem o que ele não tem por onde começar. Então, nós temos que, na nossa história do Brasil, rever os nossos projetos. E aqui me vem à mente que, quando os Estados Unidos foi colonizado, os primeiros colonizadores vinham em família e, na trajetória, durante a vinda, eles escreveram no navio a primeira Constituição americana. Quando puseram os pés na terra americana, já tinham em mão uma Constituição, votada por cabeças de família. E o Brasil, infelizmente, por longas décadas, foi colônia penitenciária de Portugal. Há uma diferença estratégica assim, fundamental. Daí, então, nós temos que começar a reparar essas falhas culturais. Além do que, todos sabem, quando se deu, a minha área é direito administrativo, quando se deu a Revolução Francesa, Montesquieu dividiu os poderes em 3, o executivo, o legislativo e o judiciário, é evidente. Entretanto, o rei reservou para si, não entregando ao Poder Judiciário qualquer dirimência dos atos oriundo do Poder Executivo, e criou um tribunal interno próprio para julgar as questões administrativas, chamado sistema do contencioso. É um sistema não aplicado naqueles que adotaram o sistema inglês. O nosso sistema herdado de Portugal, da Europa continental, da França. Então, temos, até hoje, este sistema. Embora a nossa primeira Constituição foi inspirada na Constituição americana, mas não conseguiu vencer essa situação. Haja visto que, até antes do mensalão, o nosso Supremo Tribunal Federal nunca, até então, julgou um político. Só veio a julgar o primeiro político depois, durante a questão do mensalão. Por isso que o Supremo Tribunal Federal não se sente confortável em julgar questões administrativas, porque não é da natureza, o nosso sistema ainda é constitucional. A não ser essas questões que fogem um pouco do comportamento esperado do administrador e cai, então, em mãos como do nosso herói, juiz Sérgio Moro. Bem, eu, como falei, sou professor há 60 anos, e quando se fala em educação, nós falamos como um jardineiro, como um agricultor. O jardineiro que pega aquela plantinha, ainda semente, põe no vaso, ela germina, ele a coloca num canteiro ali e observa diuturnamente para ver o desempenho desta planta, se não foi contaminada pelos insetos, e acompanha. Ser professor é isto, a educação é isto. Nós temos que entender que
precisamos dar uma atenção muito especial na educação do Brasil. O Brasil, a meu ver, só se salvará pela educação. Não há outra metodologia capaz de pôr fim a todo esse desmando que paira na nossa sociedade. E educação não é fácil, exige muita presença, muita dedicação, muito amor e muitos recursos. Em Maringá, cidade que hoje completa 70 anos, vocês sabem, o ensino fundamental de creche e até primeira a quarta série é da competência do município. Maringá é uma cidade que tem um orçamento bom, é 1 bilhão e 400 milhões. E eu fui o vice-prefeito na gestão passada, acompanhei muito de perto o desempenho educacional do município, mas aplicamos 1 milhão dia na educação municipal, com verbas próprias, 1 milhão dia. E na saúde, igualmente, 1 milhão dia, 200 milhões na educação, porque foram 200 dias letivos, e na saúde, 365 milhões aplicado na saúde para que realmente pudéssemos ter uma educação com qualidade e uma saúde de qualidade. Então, quase que no ano passado, meio orçamento foi destinado a essas duas pastas, educação e saúde. E educação e saúde se faz dessa forma, buscando qualidade. Mas a qualidade tem preço. E esse preço exige inteligência, competência, sabedoria e um acompanhamento presente para que não haja desvio desses recursos. E Maringá, o que tem talvez um pouco diferenciado das demais cidades do Brasil, nós temos um Conselho de Desenvolvimento Municipal chamado CODEM. Esse conselho formado pelos melhores da cidade, pessoas de bom senso, empresários principalmente, e que trabalham e desenvolvem um projeto para Maringá sempre 20 anos à frente. E agora, no ano passado, contratamos um escritório europeu que vai fazer um projeto para Maringá de 50 anos. Então, daqui a 50 anos, nós já sabemos onde passará a rua pela expansão, que árvore será plantada, que tipo de empresa pode ser aprovada. Daqui a 50 anos, isso tudo já está posto no papel. Não há improviso. Tem que haver planejamento a longo prazo. Senão, lá no futuro, é uma rua que não se encontra com outra, é um esgoto que não foi projetado, é uma usina de tratamento de esgoto que estava fora do plano. Entende? Essa é o que temos de novidade. Este grupo de empresários se dedicam gratuitamente, como já se falou aqui, o prefeito que me antecedeu também, tem outra cidade, tem outros sistemas. Bem, nós estamos falando de um case. Eu e o meu sócio, o professor Wilson, que devia estar aqui, sempre fomos professores. Colocamos a educação como coisa primeira na nossa vida. E fomos os fundadores da primeira instituição superior pública de Maringá. Obrigado, professor Cláudio. Passamos de imediato, então, a palavra ao doutor André. Primeiro, acho que um parabéns especial ao observatório. Eu acho que um traço que é muito característico do Brasil, que é presente deles, que a pessoa mal começou a fazer uma coisa, já quer aparecer, já quer se massa, já quer ser encontrado em jornal, esse tipo de coisa. Eu fiquei muito impressionado quando o observatório apareceu de fato no meio nacional com a diversidade que ele já tinha. E eu acho muito legal essa coisa de que a gente fez hoje de palco, né? Que é fazer, mostrar, dar resultado e depois chamar a atenção dos outros em relação a isso. Então, parabéns a todos vocês que têm ouvido isso, que parece que é muito vocacional. Bom, vamos lá. Quando eu penso em transformações em Brasil, eu sempre penso em 3 níveis de transformação. Então, tem um nível de transformação que é o remendo, né?
que é aquela coisa lá, está no hospital, né, no hospital, e aí bota uma maca ali para se fazer o atendimento de alguém, e vai resolver um curto prazo, né, que é o mesmo que esse processo acontece. Eu tenho um segundo nível que é reasfaltar, que é repavimentar aquela discussão. Então, eu dou uma solução estruturante que resolve aquilo dali. E tem um terceiro nível, que é repensar o problema e ver qual é a melhor forma de resolver. Eu acho que a questão central que a gente tem em termos de Brasil é que a gente passou tanto tempo com remendar as coisas que só repavimentar não vai coerer, não vai construir o Brasil que nós queremos, em especial que nós queremos deixar para as próximas gerações, que é difícil que a gente realmente consiga usufruir dele. E isso vale para a saúde, né? Não adianta só repensar o posto de saúde com a população cada vez vai estar mais velha, vai estar maior, vai consumir mais esse tipo de serviço. Isso é válido para a educação, porque tem cada vez uma mão de obra qualificada para competir no mercado internacional e por aí vai. O desafio é que é muito difícil quando eu saio do tipo de transformação que é pavimentar para o tipo de transformação que é repensar o sistema. Tá? Eu sou engenheiro, eu sou de produção, me formei há 12 anos, gosto de construir coisas, gosto de criar, de fazer. Estou há 10 anos de jornalista tentar criar, construir e fazer coisas no mundo público. Passam rápido, porque os números estão. Eu montei a ela há 10 anos, a gente tem hoje 300 pessoas, tem todo tipo de perfil que você pode imaginar, tem gente que é servidor público, advogado, consultor, montador, engenheiro, designer, e um monte de gente pensando em hoje em 9 capitais, como repenso as bases e penso em novos sistemas para realização pública no Brasil. Cara, já falamos dos 80 órgãos, um monte de ministério, Estado, município, saúde, educação, justiça, controle de custos, tecnologia, automação, etc. Mas não é uma coisa de propaganda. E o que a gente fez? Faz uns 2 meses que a gente fez uma reflexão em termos de aquilo, o tipo de resultado que a gente queria trazer para o Brasil e o tipo de resultado que a gente vinha conseguindo entregar. E quando a gente olha para isso, a gente tem um sentimento muito ruim de que a gente gerou metade das mudanças, a gente criou metade do impacto que dava para ter criado. Quando eu falo isso, foi o seguinte: um conjunto de pessoas que a gente viu no órgão, um tipo de problema que existia ali dentro, um tipo de recurso que tinha, sempre existiu e sempre existe na cabeça uma frustração grande, que a gente entrega metade do potencial que a gente tem de gerar resultado. E cada vez mais no Brasil de hoje, a gente não pode se dar ao luxo de não entregar o que tem que entregar. A gente olhou para dentro, e aí sempre que isso acontece, a gente, na consultoria, é muito comum que você culpe o outro. Então, o cara não plantou, você cumpriu com o aproveitou aquele manual, o cara não cumpriu o plano de ação, 2 meses depois voltou a fazer o que funcionava antes. E eu gosto desse tipo, a gente pode ter muito simplista para essa discussão. A gente fez uma imersão e chegou a 3 pontos-chave que eu gostaria de compartilhar, mas estão baseados nessa pergunta, tá? Que é o que nos impede de aproveitar o nosso potencial enquanto time, enquanto ser humano, de impactar saúde, educação, justiça, desenvolvimento social, fiscalidade financeira do Brasil. E a gente olhou isso sobre 3 perspectivas. Sobre a perspectiva do resultado que foi gerado, qual foi o impacto que foi criado, do método ou do processo de transformação, e sobre a perspectiva do estado de quem conduziu aquilo dali. É como se eu estivesse olhando uma obra-prima, um quadro, o processo, como ele foi pintado, e quem era o pintor. A gente olhou isso sobre as 3 perspectivas. Na perspectiva número 1, o sentimento que eu tenho muito forte no olho dos sistemas do Brasil é que a administração pública é muito complexa. É um sistema muito heterodoxo, cheio de variáveis estranhas, não tem a motivação dos servidores, agendas políticas, necessidade de uma população ampla, super heterogênea, uso de tecnologia em governo considerando o ambiente legal, a regulação versus o processo. Então, muitas vezes a gente está naquele mundo aqui de cima, de achar que é só chegar e fazer, quando a gente vê que mais tem armadilha para os lados para realmente ter uma transformação. E o sentimento que eu tenho cada vez mais forte disso é que a gente precisa repensar a nossa vontade de transformação.
Abordagens que importem menos no mundo privado, importem menos no mundo internacional e que sejam menos focados em uma disciplina. Então, olha aqui um controle específico, eu sou um cara muito de processo, eu sou um cara de design thinking, eu sou um cara de planejamento. A gente tem abordagens que entendam as múltiplas capacidades, as múltiplas camadas que envolvem o governo. Então, eu não acho que hoje tem abordagens maduras para realizar as transformações que o país precisa, considerando as diversas variáveis que têm que ser mexidas. Tá? A segunda coisa aqui que eu vejo é que muitas vezes a gente acredita no sonho da transformação disruptiva em 1, 2 anos. Eu acho que a gente consegue criar grandes transformações a partir de ciclos. Mas o terreno, o cenário é muito complexo para dar salto. Então, a gente precisa amadurecer nossa capacidade de fazer transformação sobre múltiplas dimensões no Brasil. Tá? O segundo ponto é sobre o resultado que a gente quer criar. E acho que a mensagem central aqui, a gente não vai conseguir mudar o Brasil sem mudar o brasileiro. A maioria dos impactos que nós temos nas temáticas críticas são mudanças de comportamento. É a mudança de comportamento de como o pai ajuda o filho na escola, de como o professor leciona, de como o aluno entende a importância do curso, de como a sociedade olha para aquilo dali, de como a indústria se aproxima da escola. Os principais resultados que a gente tem em termos de saúde são mudanças de comportamento, o cuidado das pessoas em relação à prevenção e a sua situação de alimentação, nutrição, esporte, por aí vai. A forma como um médico encara ou não o seu trabalho, a forma como a gente libera ou não, por exemplo, o uso de telemedicina, e aí você desregula aquilo dali, assim quando você pensa em transferir a atividade para um corpo de enfermagem ou técnico de enfermagem. Quando eu olho para a dimensão fiscal, a mesma coisa, são mudanças de comportamento. Qual é o meu comportamento de consumo? Qual é o meu comportamento de gás? Qual é o comportamento de contratação? E eu acho que nessa segunda dimensão, o ponto central é que a gente tem muita dificuldade ainda em entender como o ser humano se comporta e como é que eu crio mudanças de comportamento nele. Quando eu penso, por exemplo, Bolsa Família, e essa coisa de tirar as camadas mais pobres da camada de pobreza, tem ali uma coisa que é gigante, que é eu tenho que criar um comportamento de poupança. Como é que eu crio um comportamento de poupança nas camadas mais pobres? Tá? E a terceira coisa, super importante também, isso aqui é um gráfico empírico, tá? Eu sei que está ruim de ver aí de trás, de como é que a gente distribui o mundo de pessoas que estão ali na administração pública ao seu entorno. Então, eu tenho uma camadinha ali, 10%, 5%, que é o que a gente chama de empreendedores públicos, que é o camarada, que é o talento nato para a transformação. O cara é vocacional, o cara tem um repertório, tem a base técnica, comportamental, política para isso. O cara quer muito fazer, ele é apaixonado por isso, ele entra num órgão público, vê alguém no Facebook, já fica incomodadaço com aquilo dali, ele vai dormir chateado e por aí vai. Hoje eu tenho fortemente a impressão de que a gente tem uma galera, um grupo muito grande de empreendedores públicos natos, tá? E por empreendedor, eu não estou falando do cara do privado que monta a startup e ganha dinheiro, eu estou falando do cara, de um tipo de perfil que existe em todo órgão, que é o cara que tem dentro de si uma vocação e um incômodo muito grande com o status quo, e ele quer trazer isso para fora através de uma mudança relevante, uma causa que ele acredita, e tem um bando desses empreendedores. Tá? Na segunda camada, a gente tem os primeiros seguidores, que não é o cara que tem o perfil da liderança, não é o cara que toca o bumbo na frente, mas se alguém puxar uma pauta de vamos fazer diferente, ele segue, ele apoia, ele contribui, ele cresce, ele cria dentro. Tá? Aí descendo nas camadas, a gente tem ali o ver para crer, que é o pessoal que é muito cético, o pessoal que realmente acreditou, criou a crença de que não dá para fazer grandes transformações no mundo público, então ele age no seu dia a dia como se isso fosse uma verdade, mas basta você mostrar que é diferente, que eles compram esse tipo de iniciativas. Tem o pessoal que é seguindo a meanada, e sim, tem um grupo grande de resistentes a qualquer ação, e que tem que haver um diálogo de como é que a gente faz essa resistência. Tá? Em linhas gerais, então, 3 grandes aprendizados. Tá? Número 1, o mundo público é muito complexo, então eu preciso de uma abordagem transformacional que olhe simultaneamente um lado técnico, um lado humano, tá? E um lado político. Número 2,
entregar resultado no Brasil é mudar o brasileiro antes de mudar o Brasil, novos comportamentos. A gente tem que entender como o ser humano funciona e como é que eu crio, ativo, habilito um contexto para que ele mude seus comportamentos. Número 3, a administração pública tem uma força gigante dentro dela, que são empreendedores natos, que a gente tem que dar voz, tem que dar força, tem que dar técnica para esse pessoal colocar aquilo que eles têm dentro de si para fora. Tá? Nesse contexto, a gente, faz 2 anos, a gente montou esse grupinho de debate que a gente chama de GovLab. Tá? A ideia é que ela seja uma escola para trazer a pauta de empreendedorismo para os praticantes da administração pública. A gente acha que as características, os traços que fazem alguém gerar mudança para fora existem no mundo público, isso não está sendo trabalhado, e é uma mega agenda positiva que a gente deveria reforçar. Cadê esses caras? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Isso está baseado em 3 grandes iniciativas. Então, número 1, a gente está com um projeto de fazer um método aberto de transformação organizacional, uma forma de realizar mudanças no mundo público que não seja nem só design thinking, nem processo, nem controle, nem estrutura, mas uma forma transversal de juntar as pessoas e pensar em novas soluções estruturantes, novos comportamentos do indivíduo, a criação de novas agendas e o uso de tecnologia. Tá? E a ideia é que seja um método aberto, que a gente discuta, contribui, pense como é que a gente monta essa tecnologia de direta transformação no Brasil. Número 2, a gente está fazendo... a gente vai começar agora, né? A gente vai ter um curso, depois uma série de eventos para trazer também a pauta de mudança comportamental no Brasil. Essa é uma pauta que vem sendo muito forte, debatida em países como Estados Unidos, Inglaterra, e cada vez mais está claro essa coisa de que temos que mudar o comportamento do servidor, do cidadão, do líder. Como é que a gente faz esse tipo de mudança de comportamento? E vocês vão estar convidados. Tá? E número 3, a gente está com algumas ações para trabalhar esse cara que para a gente é um empreendedor público. Então, desde bolar um documentário, uma série, para que a gente ache esses caras, dê expressividade nacional para eles. Tá? Eu acho que a gente não pode fugir da percepção de que, muitas vezes, há um imaginário na sociedade de que ou o servidor público ele está encostado ou ele é corrupto, e muita gente fica muito chateada com isso é uma grande mentira. Tem um monte de gente que é valiosa, que é super competente, vocacional, etc. A gente tem que dar luz para esses caras. E a segunda coisa é realmente pensar como é que a gente desenvolve eles. Isso não é uma mudança só para fora, é uma mudança para dentro e para fora. Então tem que ajudar essas pessoas a se despertarem e colocar o que elas têm de melhor dentro de si para fora, mas não só num discurso de fumaça ali de abraçar a árvore, né? Mas num discurso técnico, como é que eu lido com o lado político de criar uma agenda, como é que eu lido com as pessoas, como é que eu olho o processo, estrutura e por aí vai. Tá? Então, são essas 3 ações, a gente está super animado com essas 3 pautas. Tá? Trazer a pauta do cara que vai empreender, pensar uma abordagem, uma tecnologia de fazer transformação mais ampla dentro do Brasil, e ajudar as pessoas a entender como é que elas criam impacto a partir da ótica de entender que o impacto é uma mudança de comportamento em alguns dos atores. Mensagens finais para os meus 2 últimos minutos. Isso aqui, não sei se vocês conhecem a história. O Kevin ele ganhou um prêmio Pulitzer de fotografia, ele estava na África, ele viu uma situação que tinha uma família mais afastada, deixou a criancinha lá para pegar comida no caminhão, e aí o urubu começou a se aproximar, e quando ele bateu a foto, o urubu estava tão próximo da criancinha que parecia, né, que o urubu ia atacar a criancinha. Ganhou um prêmio, né, um prêmio Pulitzer de foto, e aí ele foi super questionado. O seguinte, cara, e aí, o que aconteceu com essa criancinha? O que houve? O que aconteceu depois? O que você fez com ela? E a resposta dele foi, eu não fiz nada. E ele foi amplamente julgado, né, isso era da década de 90, pelo fato de não ter feito nada, e 3 meses depois ele veio a se suicidar. E eu acho que essa história é triste, mas ela tem 2 coisas. No mínimo, ele fez mais que muita gente, que nem se preocupou em dar essa consciência. E número 2, acho que ao longo dos últimos anos e décadas, né, a gente se acostuma a ser permissivo com coisas que nunca deveriam ser permissivas. Desde a forma como nos relacionamos com nossos amigos e pais, com o nosso ambiente de trabalho, com qual a gente tolera ou não um Facebook no ambiente de trabalho, que a gente tolera ou não uma situação carente, um assalto e por aí vai. E eu acho que, enquanto grupo, a gente tem que zerar essa dívida cultural de coisas que permitimos e pactuar que daqui para frente não permitimos mais algumas coisas. Eu acho que a gente já está num bom caminho de fazer isso, mas a gente tem que tomar muito cuidado que o cérebro, uma vez que ele permite uma coisa uma vez, ele tende a permitir a perpetuação daquela permissão que ele deu. Então, cara, eu acho que para o Brasil o que a gente quer, a gente tem que repensar os sistemas. É um grande desafio, é um grande convite a todos que vocês estão aqui. E eu acredito muito que
O sucesso... Desculpa, pessoal, ficou em inglês, eu acabei o slide super tarde ontem. O sucesso de uma intervenção, o sucesso de algo que vocês querem trazer, ele é fundamentalmente dependente do estado do interventor. Então, as pessoas têm um poder muito maior do que elas imaginam de mudar, de transformar ao seu redor. Usem esse poder e vamos fazer a nossa parte. Primeiro, agradecer, estou imensamente feliz com o convite de fazer essa palestra para vocês, uma palestra a respeito do que nós estamos vendo para o pregão eletrônico para 2017. Vou falar um pouquinho a respeito do projeto de lei do Senado 559 de 2013, que foi aprovado no plenário do Senado, foi para a Câmara, mudou de número, mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de enfrentar o tema, que é a agenda positiva para 2017, assistindo a palestra de ontem, as palestras de ontem, as palestras de hoje, eu gostaria de falar 3 coisas inicialmente relevantes para tudo que eu vou falar a seguir. Primeiro que a informação eletrônica é indispensável à transparência. Eu acho que a partir do momento em que tudo for, todas as informações forem eletrônicas, a transparência vai atingir o seu auge e aí sim todos terão acesso a dados e a números e isso, claro, torna qualquer cidadão um fiscal, né? E eu lembro quando houve a proposta de informatização do Poder Judiciário. Eu fui bastante, isso há uns 5, 6 anos atrás, eu fui extremamente cético, sou advogado. É impossível, por exemplo, São Paulo, com 18 milhões de processos, informatizar, né? Como é que vai informatizar? E eu posso dar certeza absoluta que na Justiça havia pelo menos muito mais papéis do que na administração pública. E a grata surpresa é que depois de um tempo eu vejo que o Poder Judiciário está praticamente todo ele informatizado, né? Qualquer ação judicial com o maior número de documentos, 8, casos de ação civil pública com 50 mil documentos, todos eles informatizados, com todos os cidadãos com acesso às informações. Então, se o Poder Judiciário pode informatizar em um curto período, para mim um curtíssimo período, de 5 anos para cá, informatizou praticamente tudo, por que não a administração pública não faz o mesmo? Informatizando todos os dados, processos, que é muito mais fácil do que o judiciário, acredito eu, o número de papel, o volume de papel é menor, a informação fica muito mais acessível a todos os interessados. O segundo ponto que eu quero dizer é que não se faz transparência sem que o gestor público seja treinado. O gestor público precisa ser treinado constantemente. E eu, fazendo palestras pelo país, faço em todo o país, eu tive a grata satisfação de participar de um ciclo de palestras em 2009, que houve o treinamento gratuito de 2.000 pregoeiros. E eu lembro que numa das palestras foi feita, essa palestra acho que foi em Campo Grande, se eu não me engano, ali foi feita na capital a palestra, mas muitos municípios tiveram acesso, e me chamou a atenção de uma senhora que me procurou após a palestra e agradeceu muito o treinamento que havia sido dado, e que ela fez uma cotização, né? Ela fez um rateio lá de valores para pagar o transporte, porque a prefeitura não pagou o transporte dos funcionários para a palestra que foi feita na capital, e eles alugaram uma Kombi e foram da Kombi, acordaram muito cedo, e ela agradeceu, porque ela é gratuita, porque se não fosse gratuita ela não estaria lá. E aí eu perguntei que se quando ela fez o último treinamento, e ela falou que nunca tinha feito um treinamento na administração pública. E isso me chocou, absolutamente, fiquei chocado. E o que me chocou mais é que eu perguntei: quanto tempo a senhora tem de serviço público? E ela me disse: 30 anos. Poxa vida. Se não treinar, gente, não tem jeito, né? Uma das regras básicas do compliance, eu gosto muito desse assunto, sou especializado em compliance, a básica do compliance é o treinamento permanente. 2, 3 vezes por ano, falando. É o princípio básico do compliance, é treinamento. E um terceiro ponto que eu gostaria de falar antes de expor o tema é sobre a corrupção. Eu sou um estudioso sobre a corrupção, e a corrupção lógico, não vou me estender, mas a corrupção ela pode ser combatida de 2 formas, basicamente.
assunto é polêmico. Só para acordar o pessoal que já estava com fome aí. Só para acordar. E a corrupção, você tem basicamente, a lógica tem muitas formas de combate à corrupção, mas tem duas basicamente. Uma delas é o medo, né? É o direito penal como o TACAP do mundo. Então, se fizer coisa errada, vai ser preso. Isso é uma das formas de combater a corrupção. A outra é a educação, mas não é aquela educação só da escola, do treinamento que eu falei, é a educação da casa, né? Que o filho, ele se espelha no pai. Aí o pai, dirigindo na estrada, vê o trânsito parado, entra no acostamento e segue pelo acostamento. O pai vai comprar um filme para o filho, sem fazer propaganda, da Pixar, sei lá, da Walt Disney, e ele viu quanto custa o filme, custa R$80 o original, ele compra o pirata por R$5. É o pai que sonega o imposto, e o filho vê isso. É o pai que, quando paga a conta do restaurante, vê que o garçom não incluiu um prato, ele fala: filho, vou pagar menos. Olha, o garçom não pagou. E tenta pagar o valor menor, sem avisar o garçom o erro dele. E diversas outras situações. É o pai que para na vaga do idoso, quando não é idoso. É o pai que, quando perde a carteira de habilitação por excesso de pontos, paga um despachante para que a carteira seja zerada. Qual é a mensagem para o filho? Única: não cumprir regras. Então a questão vem de casa. E aí essa criança, quando cresce, ela cresce com um valor. O valor de não cumprir regras. Então, basicamente, eu entendo que eu vejo essas três questões importantes para se falar antes desse meu painel, mas já vamos entrar no assunto, porque eu gosto de falar e tenho muita coisa para falar e meu tempo é curto. E aí eu lembro de uma pesquisa que foi feita, e eu fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás, e isso me espantou, que os homens falam 4.000 palavras por dia e as mulheres 7.000 palavras por dia. Mulheres, entendam, quando vocês perguntam para o homem como é que foi o dia, ele fala normal, simplesmente, tá bom, acabou. Então entendam que é assim, acabou, o estoque de 4.000 já foi, né? Não vai falar mais. Aqui essa palestra aqui então é sobre, são vários assuntos, eu vou ter que passar rapidamente sobre cada um deles, né? Primeiro, o pregão eletrônico, os pontos polêmicos do pregão eletrônico. Um deles são as vantagens e desvantagens. A vantagem do pregão eletrônico, primeiro pela disponibilização da informação online a todos os interessados, aos licitantes que têm a possibilidade de competir de seus locais sem se deslocar. Isso diminui o custo da participação e, portanto, essa diminuição do custo é levada como forma de desconto para a administração pública. Outra vantagem é rapidez. A desvantagem que eu vejo é que ainda no pregão eletrônico, ainda há os licitantes aventureiros, em que participam do pregão sem a menor condição de participar. Se ganhar, não vão entregar o objeto contratado, e isso causa, sim, no primeiro momento, uma retirada de crédito do pregão, mas isso é um processo que vem sendo, de forma lúdica e educativa, ele vem sendo ensinado ao licitante aventureiro, que é a forma de penalizações e sanções. O número de licitações ainda de pregão presencial é superior ao pregão eletrônico em número, não em termos de valor, em número de certames. Ainda o pregão presencial é superior ao eletrônico, e a tendência é uma tendência de que o pregão eletrônico seja, de fato, tendo um aumento ainda maior em 2017, especialmente com o avanço das tecnologias e até a própria prioridade do serviço público no uso da plataforma eletrônica para suas compras do dia a dia. Obviamente, quem lida com pregão, e eu lido com pregão vou falar para vocês vão falar, não, é mentira. Eu lido com pregão desde 1999, quando o pregão ainda era um projeto na Anatel. Então, eu conheço o pregão daquela época em que nós começamos a estudar quais eram as formas melhores, né? E o pregão, a partir de 99, ele foi sendo desenvolvido. Em 2000 houve a medida provisória, em 2002 houve a instituição foi a conversão da medida provisória em lei, e o pregão ficou acessível. Então, a gente vê o pregão com uma série de vantagens no sistema, lógico, nas compras governamentais, especialmente a agilidade e
a economia. Obra serviço de engenharia continua sendo um tabu, mas sabendo que há muitos órgãos da administração pública que fazem obra serviço de engenharia por pregão eletrônico, né? Então, aí a pergunta qual o problema de se fazer obra e serviço de engenharia? Na minha singela opinião, nenhum. O grande problema não está no uso da plataforma eletrônica para obra e serviço de engenharia. O problema está num tema que eu vou falar a seguir, que é o projeto mal feito. É o projeto ineficaz, é o projeto deficiente. Este é o problema, né? Então, se eu tiver como pressuposto um projeto de engenharia bem feito, nada impede que a obra seja feita, licitada por pregão eletrônico. E temos hoje uma pluralidade das plataformas. Nós temos mais de 100 plataformas eletrônicas no país, né? Podemos citar algumas delas, talvez as 4 maiores, dentre as governamentais, Comprasnet, Banco do Brasil, Caixa Econômica, a BEC de São Paulo, Compras MG de Minas Gerais, Rede Compras do Nordeste, muito boas, e temos as não governamentais, uma delas a BBMnet, que faz inclusive o apoio aqui ao Observatório, a este congresso, e eu tive a grata satisfação de fazer parte da construção da estrutura jurídica dessa plataforma, a qual eu validei e valido até hoje. Eu acho uma plataforma que tem todo os seus valores e a transparência acima de tudo. E tem uma coisa muito interessante nessa plataforma, que eu acho que é um diferencial, que é o Comitê dos Pregoeiros, né? Semestralmente, há uma reunião dos pregoeiros, eles fazem um comitê para opinar na melhoria da plataforma, como ela pode ser mais transparente, como ela pode ser mais competitiva, como ela pode trazer melhores vantagens para a administração. Eu acho que realmente isso é um grande diferencial e eu valorizo muito isso. Passando para frente, nós temos aí pontos ainda polêmicos no pregão eletrônico, a negociação como uma determinação e não como uma faculdade, ainda que o pregoeiro atinja o preço estimado, ele tem o dever de continuar a negociação. Vocês podem ver que são todos suportados por acórdãos do TCU, a maioria deles pelo menos. A intenção de recurso, eu vejo alguns pregoeiros negarem a intenção de recurso e já julgarem o recurso nessa fase de intenção. Todo respeito, isso não cabe, né? O que pode o pregoeiro é conceder o prazo, questionar, a não ser com uma hipótese que eu acho que é aquela quando nitidamente a intenção do recurso é procrastinatória. Mas nitidamente mesmo, quando o licitante, por exemplo, não apresentou nenhum documento de habilitação, apresentou 2, 3 certidões vencidas e ele pede a manifestação do recurso para protelar o prazo da licitação, nesse caso, casos específicos de intenções nitidamente procrastinatórias. A outra questão que eu vejo polêmica é o superfaturamento, e aqui eu lembro de um fato que eu gostaria de chamar a atenção de todos, especialmente gestores públicos. O superfaturamento, quando constatado o valor acima de mercado, as empresas serão responsabilizadas, óbvio, assim como os gestores públicos, inclusive o pregoeiro pode ser responsabilizado. Então, a questão é tomar muito cuidado, e eu vi um caso no julgamento de um gestor, de uma comissão de licitação inteira que foi condenada, porque ela permitiu a participação de 3 empresas convidadas e as 3 empresas estavam em conluio. E aí, não só as empresas foram condenadas, como a própria comissão de licitação, por cegueira deliberada. Ou seja, a comissão poderia ter tido acesso aos contratos sociais, examinado os sócios, não o fez, tinha ferramentas à sua disposição e negligenciou na sua atividade, foram todos condenados numa ação penal, né? Então, neste caso, o superfaturamento chama-se atenção para que os pregoeiros e as equipes de apoio fiquem bem atentas não só ao preço da pesquisa de mercado no processo, que pode estar inclusive distorcida. Então, talvez seja necessário fazer uma validação com o preço de mercado em tempo real da licitação. Já ir partindo para o final, tinha bastante coisa, mas partindo para o final aqui, julgamento de amostras tem que ser transparente, a inexecuibilidade da proposta em pregão não cabe ao pregoeiro definir a inexecuibilidade, e sim propor ao licitante com preço baixo que ele demonstre a execuibilidade. A comunicação via chat, que o pregoeiro deve ter o respeito ao licitante, e eu vi um caso que chamou a atenção de um pregoeiro que informou a todos os licitantes que estaria fazendo a habilitação dos documentos
e todos os licitantes ficaram esperando, e aí o pregoeiro voltou 41 dias depois e deu a decisão. Então, 41 dias depois não tinha mais ninguém esperando, obviamente, né? E ele deu a decisão, perguntou se havia alguém com interesse de recurso, cri, não tinha mais ninguém presente, né? E ele teve que revogar este ato, voltar lá atrás, publicar o resultado, chamar todos os licitantes. Então, essa é uma decisão de 2009, vê que o TCU já estava preocupado com o dever de respeito do licitante do pregoeiro ao licitante, para que mantenha o licitante informado dos atos seguintes. Aqui são as principais peças do processo. Eu usei aqui a equipe 4% dos Estados Unidos, que elas treinaram isso aqui, sei lá, 2.000 vezes a troca do bastão, certamente, e na hora principal na prova, caiu o bastão, perderam a prova, perderam a final. Isso aqui é mais ou menos assim, se uma dessas unidades perde o bastão aqui, todo o processo vai ficar comprometido, né? Desde a requisição inicial, que aqui é o embrião do processo, a justificativa do preço essencial para balizar o pregoeiro na negociação, obter o preço melhor, assim como o ato de julgamento deles, né, das propostas, a homologação e o contrato. Onde ocorrem maiores desvios, certamente é no contrato, não no processo instrutório, e aqui é que eu tenho a maior parte dos casos de desvio de dinheiro público. A descrição do objeto, eu não vou perder, aliás, não se perde tempo falando nisso, aqui eu não tenho tempo para falar, mas aqui é o ponto crucial em que o objeto tem que ser muito bem descrito. Ainda é um mal endêmico na administração pública, ainda tem uma falha gravíssima de objetos mal descritos, ou excessivamente descritos, ou de forma omissa, né? É difícil o gestor público manter um equilíbrio, é uma linha tênue entre o que é excesso e o que é omisso, é difícil mesmo, especialmente nos projetos de engenharia. Aqui segue, depois está à disposição de todos vocês, aqui é a súmula do TCU a respeito do objeto. A pesquisa de mercado, nós precisamos falar da essencialidade dessa informação ao processo, mesmo porque os órgãos de controle, Ministério Público Federal e Tribunais de Contas vão balizar o objeto adquirido, a pesquisa de mercado, e vão validar aquilo, se realmente foi uma compra bem feita ou foi mal feita. Por isso que a cotação é uma informação nevrálgica em que vai definir se a compra foi boa ou mal. Especialmente, aí é um caso, é uma exceção, se a pesquisa foi mal feita, foi distorcida. É outro caso, um outro problema que enfrentará o gestor. O robô, tão polêmicos, vilão ou herói. O robô, para quem não sabe, é aquele software de envio automático de lances em que ele tenta ganhar tempo em relação ao concorrente. Eu entendo que hoje ele realmente não é permitido, ele é vedado, inclusive o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público, a AGU, condenam o uso do robô porque não há regulamentação. Se houver regulamentação, na minha singela opinião, o robô será uma excelente ferramenta, desde que a todos, né, disponível a todos os interessados, vai ser uma excelente ferramenta de redução de preço. Comportamentos impróprios no pregão eletrônico, irregularidade administrativa, ou seja, quando existe realmente uma infração apenas administrativa, mas que não tem uma natureza tipicamente penal, e temos aqui a fraude, né? A fraude exige o dolo. Algumas práticas mais comuns impróprias no pregão eletrônico. Documentos falsos. Nunca se falsificou tanto documento como agora. Atestados de capacidade técnica, eu às vezes... Eu tive a oportunidade de examinar um processo licitatório que eu encontrei 8 atestados falsos de uma única empresa. 8 atestados falsos. De uma outra empresa, atestado falso acervado pelo CREA. O CREA não tinha função, obviamente, fiscalizar o atestado. Ou seja, a pessoa falsificou e averbou. Realmente é uma coragem. E a licitação foi num órgão de controle. Mais coragem ainda desse licitante, né? Empresas em conluio, especialmente com participação de MEs, a empresa coloca um braço dela, que seria uma ME, obviamente sem vínculo oficial, né? Uma ME para participar da licitação, para garantir que, se houver o uso do benefício, essa microempresa possa usar e beneficiar esta empresa que está participando em conluio. E a autoinabilitação ou autodesclassificação, uma prática extremamente frequente, corriqueira, quando a empresa vence no preço
e ela recebe uma informação do segundo colocado para deixar a licitação, ela envia uma documentação falsa, uma documentação faltante, uma documentação insuficiente, provocando a sua própria inabilitação em favor do segundo colocado. A mesma coisa ocorre com a autodesclassificação, em que ela oferece o menor preço na fase de amostra, que tem que entregar a amostra em 5 dias úteis, 2 dias úteis após a fase de lance, ela recebe uma informação do mercado ou do segundo colocado para apresentar um documento incorreto e ela provoca a sua autodesclassificação. E todos os 3 aqui não são irregularidades administrativas, são irregularidades penais, né? São tipos penais que podem ser capitulados na lei de licitações como fraude à licitação. Esse é o projeto de lei do Senado. Rapidamente, eu sei que meu tempo já acabou, peço mais um minutinho. São as inovações do projeto de lei do Senado, já passou pelo Senado, está na Câmara dos Deputados e traz inovações. Eu gostaria muito de não falar minha opinião sobre esse projeto, eu queria que todos tivessem a oportunidade de ler esse decreto e tirassem suas próprias conclusões. Eu tenho a minha, tá? Eu tenho as minhas conclusões. Cria o agente de licitação, que é um agente responsável por examinar o mercado, por conhecer o mercado, por dar impulso ao processo, quer dizer, ficaria ele responsável não só por instruir o processo, como impulsionar o processo. Temos também o processo licitatório de forma eletrônica, torna eletrônica o processo, né, como um dever. Tem a fase preparatória, padrões, minutas de edital padronizadas, apresentação de proposta, o lance intermediário também no pregão presencial, a contratação direta dispensa até 15 mil, valorizando inclusive a modalidade de convite, que eu pensei que o convite ia ser extinto nesse novo projeto, foi valorizado ainda mais, né? A duração dos contratos até 5 anos para fornecimento de bens e até 10 anos para serviço de natureza continuada, e habilitação, a simplificação da habilitação, inclusive dos requisitos de qualificação econômica e financeira, que poderão ser feitos mediante uma caução, mediante um seguro, né? Irregularidades mais frequentes, aqui eu vou deixar a lista, tem uma lista extensa de irregularidades mais frequentes, mas chama a atenção de 2, que são os editais imprecisos. Essa lista não foi feita por mim, essa lista foi feita pelo TCU. São editais imprecisos e, no final, a entrega de produto diverso. Isto é muito comum na administração pública, em pregões, em qualquer modalidade de licitação. O licitante ganha com a proposta, menor preço, produto bom, atende o edital, na entrega não é aquilo, né? E aí falta a fiscalização do contrato por meio da pessoa responsável. Finalizando, um trecho de Aristóteles. O administrador público ele é um eterno desafiante, né? Ele desafia, coloca sob riscos e desafios todo dia, mas ele tem que enfrentar. E agradeço muito a atenção de todos, espero ter a oportunidade de novamente estar aqui com vocês. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, o Ney, a Rony, pelo convite que me foi feito, já que somos parceiros antigos, Ministério Público Estadual e Observatório Social. É uma oportunidade única que nós temos de aqui comparecermos para participarmos desse evento, da minha parte como representante de um órgão de Estado, né, de agente público, a título até de prestação de contas. Nós não estamos fazendo um evento qualquer sobre calamidade, eficiência e gestão pública, nós estamos fazendo um evento aqui sobre os rumos da democracia brasileira, né? Nós estamos analisando como a democracia está cuidando da sociedade brasileira. Nós estamos, no fundo, a matéria de fundo é essa, o valor que nós estamos gerando para mantermos um regime de governo que se mostra hoje até, por alguns, né, está sendo colocado em dúvida. O ano que vem teremos eleições presidenciais, e de um lado nós já temos posicionamentos muito críticos, posicionamentos até perigosos para o futuro de um país que deseja continuar a ser democrático, no seu curto período de democracia. Então, eu faço isso a título de prestação de contas. Infelizmente, nós não aprendemos, desde 1988, quando efetivamente estabelecemos um regime democrático no nosso país, a cobrarmos dos agentes públicos essa prestação de contas. Nós fazemos de uma forma mais ou menos burocrática em relação ao Executivo, mais ou menos burocrática também em relação ao Legislativo, mas o Judiciário e o Ministério Público, Judiciário é poder, nós não somos poder, mas exercemos uma parte da soberania nacional, e muito importante,
esses órgãos praticamente são deixados de lado. Estão aparecendo hoje, na mídia nacional, como a solução da lavoura. Nós estamos aqui aplaudindo os efeitos da Lava Jato e achando que, simplesmente porque os poderes e os órgãos de Estado estão agindo na repressão, nós resolvemos todos os nossos problemas. O Brasil vai ser melhor e diferente daqui para frente. Infelizmente, não o será. Infelizmente. E eu falo com a experiência de 33 anos atuando na área. E nós poderíamos voltar ao tempo do que o Brasil foi descoberto. O tal de Pero Borges foi mandado para o Brasil como primeiro-ministro da Justiça, primeiro desembargador que foi mandado na comitiva do governo instalado na época, e já era condenado por improbidade em Portugal. Condenado, com sentença, com trânsito em julgado. Desviou recursos de uma ponte que ele administrava. Afastado do judiciário, resolveram mandar ele para o Brasil. Então nós temos assim, quase que uma mácula, na sua concepção. E a corrupção parece que está impregnada. Mas será que todos nós somos mesmo culturalmente corruptos? O fato de nascermos no Brasil já nos transforma, já nos macula? Porque países mais desenvolvidos, que passaram pelo mesmo processo, você consegue comprar um jornal na banca sem ninguém vendendo, você entra num metrô e não tem vendedor e não tem fiscal. Por quê? Porque a cultura que foi desenvolvida é a cultura do incentivo na confiança das pessoas. Aqui tudo que nós fazemos, seja do ponto de vista privado ou público, é da desconfiança. Nós criamos estruturas caríssimas, porque nós já começamos a imaginar que alguém vai roubar, alguém vai fraudar, alguém vai desviar. E isso é cíclico. E eu falo, depois de 8 anos no planejamento do Ministério Público, o investimento que está sendo feito na área, e nós não conseguimos dar suporte, dar vazão às demandas que são cada dia maiores. E eu penso, e esse orçamento? Esse orçamento está saindo da saúde, esse orçamento está saindo da educação, esse orçamento está saindo de áreas prioritárias para o desenvolvimento do meu país, e nós estamos aqui criando estruturas cada dia mais pesadas, agentes públicos, funcionários públicos, a previdência quebrada, e nós não estamos investindo em desenvolvimento, exatamente na educação e na cultura. Então, um painel como esse, um momento como esse, é muito educativo, ilustrativo, para que nós possamos perceber que não há solução sem uma mudança completa. E aqui já foi dito pelo André, nós estamos fazendo remendos e mais remendos há muito tempo. As instituições precisam mudar o seu foco, a sociedade precisa verificar e observar que o que ela está fazendo é bom, é interessante, mas nós não chegamos lá. De forma alguma não chegamos lá. Com todos os órgãos de controle que foram criados de 88 para cá, nunca se roubou tanto nesse país. Nunca. Nós poderíamos aqui começar a enumerar os escândalos, e cada um maior que o outro. E agora estamos vivendo um escândalo absurdo, o segundo maior escândalo mundial. Quem pode garantir que daqui a 5 anos, 2 anos, ou a semana que vem, um outro escândalo maior ainda não surja? Será que o Brasil suporta tudo isso? Então é uma questão de tempo. Por quê? Porque nós não criamos mecanismos, sociedade civil e Estado, que possa conter esse tipo de coisa. O crime é produto do lucro. A droga é um negócio. As licitações é um negócio. A corrupção é um negócio. Dá lucro, vai ter crime. E praticar o crime no Brasil é um risco muito pequeno. Nós adotamos no Brasil práticas destinadas ao homem comum, ao criminoso comum, e não ao crime organizado. E não a situações que demandam atuações diferenciadas. Nós temos um grande problema no Brasil entre a academia, a teoria e a prática. Agora há pouco, um professor falou da sua universidade. Parabéns. Mas o que de prático nós estamos fazendo? Os nossos alunos saem das universidades com essa visão crítica do direito, da medicina, da engenharia? Não.
infelizmente, eles vão, ao longo do caminho, tomar conhecimento de que aquilo que aprenderam não é nada disso. E a questão educacional, o pai ensina o seu filho, às vezes, ensina, filho, você está fazendo isso, está errado, não compre isso. Mas ele se torna um profissional, e ele vai para o mercado, e ele percebe que o mercado, se ele não agir dessa forma, ele não vai conseguir sobreviver. Então, o capital também se beneficia dessa situação, através de empresas, de organizações, através da imprensa. Então, todos nós nos contaminamos com esse processo e, de tempos em tempos, elegemos pessoas que prometem mudar essa situação e que não vão mudar a situação. Isso está esgotando o nosso modelo de democracia, está fazendo que surjam aí os aventureiros de plantão com medidas messiânicas e querem afastar o político, porque o político perdeu completamente, né, o pouco crédito que tinha. E o que nós temos que fazer? Vamos ter que continuar a investir nesse tipo de evento para dizer que é possível, sim, mas nós vamos ter que avançar, aumentar o nível, estabelecermos que o Brasil pode, dentro de 10 anos, ter um nível de desenvolvimento fantástico. Nós não precisamos mais aumentar impostos, mas vamos ter que fazer sacrifícios. Todos. Vamos apertar os cintos, mas não vamos repetir os mesmos erros. Erros que foram cometidos no passado e que nós temos, assim, preguiça ou medo de colocar o dedo na ferida, né? Não tem solução fora do processo político. E o político tem que aprender que ele é político e é gestor. Enquanto no Brasil o político faz a política, a parte técnica quer fazer a gestão. E a parte técnica vai fazendo, dando o seu jeitinho, as suas gambiarras, enquanto o político tenta distribuir benesses. Distribui ambulância para cá, distribui cargos para lá, distribui favores para todo lado. E a parte técnica vai se segurando. Olha, equilíbrio fiscal, o dólar está subindo, está baixando, o juro, vamos aumentar, diminui o juro, lança aí uma medida, libera o FGTS, mas nós não enfrentamos os grandes problemas. E aí, de tempos em tempos, nós, órgão de controle, Receita Federal, Ministério Público Federal, Polícia, sai a campo para fazer a cobrança daquilo que alguém lá em Brasília disse que devia ser cobrado. Então, nós também estamos sendo usados por um sistema que se alimenta exatamente dessa situação e nós não chegamos a lugar nenhum. Bom, dito isso, eu só queria dizer, então, o que nós, do Ministério Público do Paraná, estamos fazendo nos últimos anos, tentando dar uma demonstração de que é possível trabalhar diferente. Na área da transparência, projeto específico, transparência e fiscalização de portais de transparência. Não se pode falar em democracia sem transparência. A lei da transparência é fantástica, excepcional, um grande avanço. Mas, para implementar uma fiscalização, nós já temos dificuldade com a própria lei, que ela apresenta, ela tem termos abertos, ela tem conceitos que exigem interpretação. E faz parte de um país continental como o nosso, onde você tem um juiz, tem um promotor, você tem um tribunal de contas, e cada um tem um entendimento, tem a OAB, tem a imprensa, cada um tem um entendimento a respeito daquilo que deveria ser publicado ou não. A lei, evidentemente, que está lá, traz os seus princípios gerais, mas a forma de exposição e o layout. Então, o tal do controle social que todos nós estamos falando não funciona, porque cada um tem um layout diferente, cada um tem níveis de expor aquela mensagem, aquele fato importante para ser analisado. Logo, nós não conseguimos trabalhar com controle social porque cada um deveria se especializar apenas no seu município, né? E aí já fica difícil, porque de um município para outro já muda o layout. Aquela informação já não está sendo demonstrada e apresentada de forma diferente. Então, o MP do Paraná, há 4 anos, sentou e fez um planejamento, que aqui foi tantas vezes elogiado. Sem planejamento, mas não é só cobrança da lei, chama o cidadão, verifica o portal, está irregular, abre um procedimento contra ele e processa. Não, companheiro, isso a gente fazia antigamente, nós precisamos mudar. Vamos analisar o cenário. Cenário totalmente comprometido com empresas de TI manipulando os processos de licitação. Então, não é possível falar em licitação no país, lei de licitação, por melhor que ela seja esboçada, pensada, porque o mercado é manipulado e vai continuar a ser manipulado.
porque nós não conseguimos exatamente entrar nessa área, né, onde os donos das empresas se reúnem antecipadamente e dizem, olha, ganha essa que eu ganho aquela, depois que você ganha essa, você me dá aquela, e nós vamos nos compensando, né, porque eles já estão acostumados a fazer isso. Descobrimos, então, que o mercado estava todo ele manipulado pelas empresas e que dos 399 municípios do Paraná, 200 municípios são inferiores a 10 mil habitantes. E a própria lei diz que os municípios com menos de 10 mil habitantes não precisam divulgar na internet. Tem isso? Então, a metade dos municípios. Então, nós pensamos numa solução técnica que nós pudéssemos oferecer ao administrador com requisitos obrigatórios mínimos e que, se ele se adequasse àqueles requisitos, nós poderíamos fazer a cobrança também por nós e pela sociedade, dentro de um padrão estabelecido. Nós vamos pedir isso para todos, em todas as comarcas, em todos os municípios. Isso foi feito. Então, pela primeira vez, nós desenvolvemos uma ação organizada em todos os municípios paranaenses e foram feitas 798 auditorias em todos os portais. Só que isso leva tempo, leva a estrutura do Estado, estrutura cara, pesada, que poderia estar sendo direcionada para outras áreas. Fizemos isso, eu tenho os números, se alguém quiser depois eu mostro onde está na internet, pode ir lá verificar, e verificamos que no primeiro momento houve sim uma melhoria, a melhora foi significativa. Nas câmaras, 90% nós tínhamos irregularidades, nos municípios, 70 e poucos por cento abaixo do mínimo. Na primeira avaliação, na segunda avaliação, todos tiveram melhorias, subiram, mas nós estamos ainda no razoável para bom. Não estamos chegando nem na nota 5. Nem na nota 5. E esse controle tem que ser feito permanente. Então, como o nosso tempo já está se aproximando do final, eu quero dizer, então, para onde nós estamos indo. O MP, agora do Paraná, está tentando parceria, estamos negociando com a PUC, nós queremos criar, então, um sistema artificial, inteligência artificial, para a verificação desses portais. E aí que é o grande problema nosso. A medicina está super avançada, você consegue fazer uma operação hoje com o uso da tecnologia, da TI, mas nós não conseguimos fazer uma verificação de portais, porque nós não estruturamos esse banco de dados e não temos como fazer essa verificação. Logo, não vamos chegar a lugar nenhum se todo ano, e todo dia, toda hora, nós tivermos que verificar se aquele município está cumprindo ou não a lei de transparência. É praticamente impossível fazer isso. Segundo, a cultura, como foi dito aqui, parcerias com universidades. Hoje mesmo nós temos à tarde uma apresentação da Rede de Controle e Gestão Pública, onde os alunos da Universidade Positiva, que participaram desse programa com o Ministério Público, passaram a fazer as auditorias de portais. Então, como um programa de extensão universitária. Então, nós estamos formando o quê? Cidadãos. As escolas deveriam trabalhar verificando a sua realidade. As escolas sabem, divulgam informações muito interessantes, mas o próprio professor não sabe o que está acontecendo no seu município. Nunca entrou no portal da transparência, não sabe lá onde ele vai verificar os dados, despesa, compra, como é que está o orçamento do município. O professor não sabe, o diretor não sabe, quanto mais o aluno. Então, o que nós queremos com isso? Que esses jovens possam se multiplicar, né, e vão no futuro fazer parte dos observatórios sociais, porque ele aprendeu na escola como que se faz isso. Ele já teve uma noção prática de que é possível verificar a regularidade das contas, o dia a dia dos orçamentos, lá. E para finalizar, falando dos orçamentos, nós estamos hoje verificando que os estados e municípios conseguem muito bem ludibriar a cobrança social, por exemplo, na área de políticas públicas. Os orçamentos preveem, mas não executam. Todos os anos. Então, nós temos uma deficiência, uma carência enorme, os orçamentos estão apresentando os dados, destinam tanto para a área da saúde, mas no final do ano, aquilo não foi executado. Destinação para a área da saúde, mas não foi executado. Destino tanto para a área de segurança, mas não foi executado. Então, nós não temos ainda essa técnica, a sociedade não aprendeu a ver como que os nossos administradores estão nos enganando. Entende? Então, é um verdadeiro engodo permanente e nós vamos ter que desenvolver, né, conhecimento para entender exatamente por que nós não conseguimos melhorar.
E, por último, dentro dessa questão da lei de licitação, e já falando também sobre a importância do trabalho em rede, dos órgãos, das instituições, aqui no Paraná foi encaminhado, dentro da rede de gestão, que congrega os órgãos públicos, uma alteração da lei de licitação estadual, exatamente nessa linha, né, propondo a alteração da lei de licitação estadual para a inclusão da obrigatoriedade da fixação do preço mínimo ou do preço de referência. Aqui no Paraná a Constituição fala em preço máximo, e isso gera distorções gravíssimas, né, numa licitação, tendo por base o quê? As notas eletrônicas. Então, a lei de licitação do Paraná, a proposta está na Assembleia Legislativa, o presidente disse que vai levar adiante, é incluir, né, na lei a obrigatoriedade da fase preliminar na fixação do preço de referência do preço praticado no mercado, que é o preço real. Você tem que consultar o banco de notas eletrônicas, entre outros. Se você não conseguir referências, não conseguir amostras, você vai se utilizar da internet e de outras amostras, mas a pessoa tem que ser identificada e a pesquisa tem que ser registrada. É isso que a lei está prevendo. Isso tudo é fruto do quê? De um trabalho de parceria do Ministério Público dentro da rede de gestão com outras instituições com as quais nós nunca havíamos conversado, com as quais nós nunca havíamos discutido e sentado numa mesa para conversar, quanto mais com a sociedade. Então, nós não conversamos entre nós, órgãos públicos, e conversamos muito pouco e ouvimos muito pouco a sociedade. Muito obrigado pela atenção. Então, com a apresentação do Dr. Bruno, nós estamos concluindo o nosso painel, agradecendo mais uma vez ao Observatório Social do Brasil o convite para estarmos aqui e agradecendo, acima de tudo, a contribuição deixada pelos 4 palestrantes que nos honraram com suas apresentações.